em espírito, fazendo essa corrente de amor que fazemos cada vez que nós fazemos o nosso evangelho, mentalizando muita luz, saudando o mentor desse evangelho, saudando os mentores da nossa casa, Amor em Gotas, os nossos mentores pessoais e os trabalhadores do espaço. Nós, agradecidos e unidos em amor, vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu escolhi o evangelho para hoje, o 12º evangelho, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação bem difícil, que nós... Eu estava comentando nos Samaritanos que a gente fez outro dia, que caiu, acho que esse capítulo, e que a colocação era: nós espíritas não temos mais inimigos. A gente pode ter gente que a gente gosta mais ou menos, mas a gente não alimenta mais ódio. Então, eu pensei, não temos mais inimigos. Aí eu me vi numa situação que nós vemos tantas coisas horríveis acontecendo e tantas pessoas com os pensamentos tão contra o bem comum, pessoas que agem de uma forma tão egoísta e que, sei lá, é tão triste ver isso que eu me senti desejando que caísse um raio e expurgasse essas pessoas. Eu falei, gente, eu estou arrumando inimigos. Então, eu escolhi esse Amai os Vossos Inimigos, que eu achei que eu precisava ler isso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, amai os vossos inimigos. Os tópicos é pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Vou ler o princípio. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse é Mateus, depois tem Lucas, com o mesmo trecho em outras palavras, mas coisas bem parecidas. Então, o que é importante falar de início? Nós sabemos que Kardec não fez, não escreveu esse Evangelho segundo o Espiritismo ao Deus dará. Ele não foi colocando uma coisa depois da outra porque ele achou bonito, ou porque isso. Ele deixou bem claro desde o início que ele fez como se fosse um encadeamento. Cada capítulo vem completar o outro. Então, antes de amar os vossos inimigos, o capítulo que precede a esse é amar ao próximo, como a si mesmo. Então, o que a gente pode entender o que é esse amar os vossos inimigos? É um corolário do anterior. Quer dizer, amar ao próximo é uma etapa, que é mais fácil, e amar aos inimigos é um degrau acima, é uma coisa que vem complementando e que você, quando chega nisso, você já andou um pouco mais.
porque do que amar ao próximo. E é interessante a gente ver que logo ele começa. Eu vou abrir aqui que eu estou com. Está muito calor. Desculpa. Ele começa dizendo: tendes ouvido o que foi dito. E é importante a gente ver, porque a gente sabe que a lei dos judeus era uma lei escrita, estava naqueles primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E quando a gente vai procurar na Bíblia, não existe nada que fala sobre odiar os inimigos. Inclusive, tem aqui, até peguei um trecho que acho que está no Levítico, capítulo 10, que fala: não te vingues e não seja rigoroso aos filhos do teu povo, não te vingues. Na Bíblia não tem nada que fala sobre vingança, no entanto, Jesus fala: tendes ouvido o que foi dito. Então, nós sabemos que existia a lei escrita, que era o que eles seguiam, mas existia a lei oral, que era falada pelos sacerdotes. E nessa lei oral, provavelmente, eles aplicavam esse tendes ouvido: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, ou em outras traduções tem odiarás ao teu inimigo. Eles aplicavam ainda no tempo de Jesus aquela lei do talião, né, de olho por olho, dente por dente, que vinha não vinha antes de Moisés, era uma lei que vinha, a lei de Hammurabi, que vinha 1.700 anos antes de Moisés. Isso já vinha sendo feito há muito tempo, e quando existiu essa lei do talião, era uma coisa boa até, porque só dente, matou, sei lá, cortou a mão, você corta a mão, roubou isso, você podia roubar, porque antes era, quando a gente lê, eles assim, roubou uma coisa, exterminava a família inteira, era uma lei muito mais dura. Essa lei de Talião, quando surgiu, veio amainar um pouco, mas ainda continuavam fazendo no tempo de Jesus da mesma forma. Então, a gente pensa, quem que é o meu inimigo? Inimigo, no fundo, é meu irmão também, porque a gente sabe que o pai é o mesmo. O pai é o mesmo. E quando Jesus fala: não fazem assim também os fariseus, os gentios, isso, amar ao próximo, todo mundo faz. E quando ele fala dos fariseus, não vamos pensar que os fariseus eram umas pessoas horrorosas, umas pessoas horríveis. Os fariseus eram sacerdotes, mas eles cumpriam a lei, eles pagavam o dízimo, eles davam esmolas, eles cuidavam bem da família, eles faziam tudo direitinho, assim como hoje em dia a pessoa faz. Vai, frequenta uma religião, vai no templo, na igreja, ou o que quer que seja, sistematicamente, dá alguma coisa para os pobres, ajuda os filhos, trata dos filhos, faz as coisas direitinho. Só que não basta isso. Não basta. O que Jesus está pedindo é uma coisa acima disso. E não é fácil. Não é fácil, porque realmente é complicado você amar alguém que não gosta de você. E aí nós vamos ver, é fácil o que Jesus pediu para a gente? Será que o caminho que ele nos ensinou é um caminho fácil? Não, não é um caminho fácil. Ele nunca falou que ia ser fácil. Nós temos, há pouco tempo, eu não me lembro se foi o Paulo mesmo que fez o evangelho sobre o caminho estreito, a estrada, o caminho estreito, né, a porta difícil de entrar, é bem complicado, ele sabia. E o que ele falou há 2000 anos sabia que ele ia falar aquilo e que as pessoas naquele tempo não iam entender, que nós estamos há 2000 anos depois e não entendemos, mas não entendemos, entendeu? Porque quando a gente fala esse amar aos nossos inimigos, é um dos trechos mais repetidos e um dos mais difíceis de serem seguidos, porque a gente vai contemporizando, não é bem amar, é realmente, mas não é perdoar, você perdoa, mas não esqueço, aí continua, sabe? A gente vai dando um jeitinho de adequar para a nossa condição aquilo. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. A gente fala, não, a gente perdoa, mas perdoa é uma coisa, mas quantas pessoas falam? Eu perdoo, mas não quero nunca mais ver. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdoar. E não é dizer que eu acho que é importante, quando nós vemos algumas situações assim complicadas dentro do Evangelho, e na nossa vida também, coisas que a gente não consegue fazer, não a gente fazer um
um meio termo para nós. Ah, mas isso aí não é bem desse jeito que estava escrito, ele não quis dizer bem isso. Não, ele quis dizer isso, amar os vossos inimigos. Eu não consigo. Assim como tem coisas na vida, quantas pessoas deixam de fumar e falam, ah, o certo é parar de fumar, mas eu não consigo. Não é dizer, ah, mas fumando um só de vez em quando, isso não está certo, não sei o que lá. Quando eu falo muito, porque isso para mim é uma coisa que para mim é super importante, não dá certo você criar um horror para os animais, matar e comer, porque está escrito não matar no Evangelho, não falou não matar, não matar. A gente mata os animais. Então, o certo é dizer, bom, eu não consigo parar de comer carne, não é dizer, ah, não, tanto faz, Deus não vai ligar, Jesus não disse nada. Então, várias situações na vida, a gente tem que entender que ele quis dizer isso. No caso do amar os inimigos, é amar realmente os inimigos. E aí nós vamos vendo os trechos que estão no Evangelho. De Jesus tem vários. Eu pensei alguns aqui, vocês vão lembrar de muitos outros. Aquele que fala, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7 vezes, quer dizer, sempre. Depois tem... por que eu vejo o argueiro no olho do outro e não olho a trave no meu olho? Quando você te baterem na face direita, dê também a esquerda. E aquele, quando você estiver fazendo uma oferenda e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vai fazer a tua oferenda. Primeiro vai perdoar o seu irmão, depois volta para fazer a oferenda. E, por último, mais um, que tem muitos outros. Se você estiver andando ao lado de alguém, aproveite e se reconcilia com ele enquanto vocês estiverem juntos no caminho. Aproveite e faz isso agora. Porque nós todos sabemos que somos espíritas, como é complicado carregar para outras vidas um inimigo. Como são, nesse mesmo capítulo, fala sobre os inimigos espirituais. Como é difícil lidar com isso. Por isso que tem os obsessores, por isso que tem as dificuldades. Então, já que a gente está aqui agora, vamos fazer o máximo. Eu não digo que eu seja capaz, mas eu quero. Eu não sei se eu vou ser capaz. Mas esse amor, porque quando nós vemos... Eu até peguei aqui, eu estou cheia de livros em volta, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar todos. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, e que a gente pega da questão 115, eu acho que até a questão 125, eu acho, a pergunta é focada sobre essa questão da evolução espiritual. E a primeira é, uns espíritos foram criados bons e outros maus? E aí a explicação a gente já sabe, não. A gente sabe que, outra questão 116, há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Então, nós tínhamos a desculpa antes de a gente ser espírita, de que tinha o mal ali, aqueles que são sempre maus, e que os outros eram bons, e que aqueles iam... Mas agora a gente sabe que não. Nós sabemos que todos vão evoluir e todos vão chegar na perfeição. Então, aquela pessoa que agora eu estou criticando, que é uma pessoa que agora claramente é uma pessoa horrível, que está fazendo coisas horríveis, aquela pessoa tem dentro dele o potencial de se tornar um espírito puro, de se transformar um espírito bom. E, em vez de eu passar para ele o meu desprezo, o meu rancor, eu devo passar a minha compaixão, porque eu sei que o caminho dele vai ser mais longo, mas ele vai chegar também naquele final, ele vai se aperfeiçoar. Então, o Livro dos Espíritos fala... Tem várias questões voltadas para isso, e se nós pegarmos aqui, eu peguei também aquele, não sei se vocês devem conhecer, né? Esse não é esse aqui, eu peguei o errado agora, eu nem sei, esse aqui é o Novo Testamento. É o livro do Emmanuel. O Emmanuel tem esses trechos, é interessantíssimo. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo cada um dos evangelistas. Então, o que nós vemos em vários livros espíritas, deram o trabalho de compilar e fazer
Cada versículo que é comentado por Emmanuel sobre Mateus estão todos nesse livro aqui, que é um livro grosso. E adivinha qual que é o livro que Emmanuel se deu o trabalho, qual que é o versículo? É justamente essa parte do amar os vossos inimigos. É o que tem mais textos a respeito, que ele escreveu mais sobre isso. 22 só sobre isso, esses textos dele. Tem uns que ele faz um comentário, 2 comentários, isso aqui são 22. Por quê? Porque é difícil, mas é o que a gente tem que fazer. Porque quando a gente olha para aquela pessoa, a gente vê aquela pessoa naquele momento, mas nós podemos encontrar com ele várias encarnações depois, e olhar para ele, ele já virou um espírito de luz também, e a gente pensa, puxa, mas eu estava olhando ele naquele momento. É como se nós olhássemos alguém, você bate uma fotografia no momento que a pessoa está horrorosa, e você guarda aquilo. Eu me lembro que uma vez eu falei para as minhas filhas, que a gente já, hoje é sexta-feira, né? E a gente foi no Santa, que isso é bem comentado, o espiritismo não festeja, eu sei que não festeja, mas é questão de lembrar. Eu fui com as minhas filhas num museu de arte sacra uma vez, e nós passamos e tinha um Cristo morto, e todo machucado, e as minhas filhas eram pequenas, e aí a minha filha menor falou, mãe, mas ficou impressionada. Eu falei, filha, isso aí, você lembra quando você teve catapora? Ela tinha tido catapora com 3 anos, ela devia ter uns 4 nessa ocasião. Você lembra que você ficou com o rosto todo marcado? Se eu tirasse uma fotografia sua daquela época, e eu falar, isso aqui é ela, passou. Isso aí não é mais você. Esse Jesus não existe mais. Essa referência, né, de morte, de coisa, não existe mais. Então, realmente, como não existe aquele, e a gente não vai se deter naquele Cristo que passou por aquilo, nós não vamos nos deter naquela pessoa que, se eu fotografar agora, ela é horrorosa. Se eu tivesse uma foto que fotografasse o espírito dela, ia ser aquela pessoa ainda cheia de ódio, de rancor, mas ela não é isso, ela tem Deus dentro dela, ela também vai passar, então eu não vou me fixar naquilo, eu vou usar essa compaixão, essa misericórdia. Eu peguei até um trecho aqui que é de Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, que eram as cartas que ele escrevia, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmãos. Como irmãos. Então, a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Se a gente quiser ser aquilo, se a vossa justiça não for igual daqueles que ainda não estão, não adianta, porque a gente não pode ser meio cristão. Nós não podemos ser meio cristão, nós temos que abraçar isso e reconhecer quando estiver difícil, não está difícil, mas é por aí que eu vou buscar isso, vou buscar essa evolução. Eu peguei aqui também uns trechos para vocês. Eu nem sei se eu tenho uma parte aqui que eu andei lendo, que realmente nós vamos ver que nos textos romanceados de Emmanuel, eles são lindíssimos. Ele frisa muito essa parte de perdão. Então, todo mundo aqui, acho que deve ter lido Paulo e Estevão, tem aquela parte lindíssima, quando Estevão está perto de ser morto, e ele fala para Abigail, para a irmã, que era noiva de Paulo, e ele fala, ele é tão fiel a Moisés, ele fez tudo isso pela fidelidade que ele tem a Moisés, ele é uma pessoa boa, ele quer o melhor. Você imagina o que ele vai ser quando ele estiver fiel a Jesus? Você fique com ele, seja uma boa esposa para ele, porque ele vai ser uma pessoa muito forte. E isso, Estevão falando, perto de ser morto, amando de Paulo. Então, ele enxergava Paulo não como aquele momento do Saulo ainda, que ele era o Saulo, e que era aquele homem que se vingava e que queria matar todos os cristãos. Ele já enxergava a potencialidade de Paulo.
Então, o que eu estava dizendo, que eu peguei também uns trechos de um discurso do Martin Luther King, que a gente conhece muito, que ele estava com a parte de paz, né? De não entrar em atrito, mas de fazer as coisas pacificamente. Ele fala sobre as dificuldades justamente de seguir esse mandamento, né? Ele fala que os outros caminhos que não foram seguidos por esse caminho que Jesus fala do perdão, porque amar os inimigos tem muito a ver com perdão. Ele falou: os homens durante séculos fizeram os outros caminhos. O que aconteceu com os outros caminhos? O que causaram os outros caminhos? Os outros caminhos causaram guerras, causaram lutas, e inclusive em nome da religião. A gente vê o horror que já foi feito em nome da religião, as cruzadas, e depois a Santa Inquisição, tantas, e hoje em dia até a gente vê as guerras, muitas guerras causadas em nome da religião. Então, o caminho que não foi o que Jesus falou, não deu certo. O caminho dele, desse perdão, é esse o caminho que a gente tem que procurar. Então, o que ele cita são 3 características essenciais para seguir esse mandamento. O primeiro é a capacidade de manter em nós desenvolver a capacidade de perdoar, esquecer toda a associação negativa ligada ao fato. O perdão já amaina tudo. Aí eu peguei uma questão do Consolador, do Emmanuel, questão 340, e aí ele pergunta: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança. A gente já está achando ótimo renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Por que a gente esquece o passado? Já imaginou se a gente viesse com lembrança daquelas pessoas que estão ao nosso lado? Foi um inimigo, foi aquele que nos fez mal? O que a gente ia conseguir fazer? A gente esquece, a gente já tem essa lição de que a gente, para reencarnar, tem que esquecer o passado. E a gente, para perdoar, tem que esquecer a falta. É difícil? É difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Nós temos que esquecer. Porque enquanto a gente não esquece, a gente não vai perdoar. Enquanto a gente não perdoar, a gente não faz daquele inimigo um amigo ou um irmão, que é o que ele é um irmão. Depois, então, a gente tem que enxergar em cada indivíduo um pouco de bondade. Em cada inimigo, um pouco de bondade. Não sei se vocês já tiveram, eu já tive essa experiência algumas vezes, daquela pessoa que você antipatiza, que você não gosta, que você acha que implica, e, de repente, você consegue conviver um pouco melhor, escutar um pouco melhor, e você descobre nela coisas que você acaba gostando. Quantas vezes, para mim, já aconteceu isso, de eu conviver com alguém, entendendo a pessoa, e perceber que aquilo que eu enxergava como negativo não era, e você faz, então você tem que enxergar aquela pessoa e fala, alguma coisa, dentro do Evangelho tem esse trecho, né? Até o pior dos assassinos tem por alguém ou por alguma coisa algum tipo de amor. Esse amor é a semente, então vamos valorizar essa semente. E aí que vinha a questão de pegar o Livro dos Espíritos e ler aquelas questões todas que falam, das 115 até a 125. Se vocês quiserem, dá uma olhada para a gente revisar isso e ver como é explicado que cada pessoa que está, por pior que seja, ela está buscando essa evolução de alguma forma. E a terceira seria perceber que com esses entendimentos, nosso papel não será o de derrotar ou humilhar o nosso inimigo, mas granjear a sua amizade, a sua compreensão. Só poderemos vencer o inimigo convertendo-o em um amigo. A proposta não é vencê-lo, mas de sobrepujá-lo, de fazê-lo se reerguer. Se nós vemos aquela pessoa como ainda inferior, como negativa, e se nós estamos
vamos imaginar que nós estamos num grau um pouco melhor, porque a gente está buscando a espiritualidade, nós somos aqueles que podem dar a mão e erguer aquela pessoa. Porque aí vem a outra parte que eu peguei aqui, que é dizer, o ódio nunca conseguiu sobrepujar o amor. Com ódio, se a pessoa me odeia e eu odeio ela de volta, nós estamos dois no mesmo estágio. Não faz nenhuma diferença. Se a pessoa me odeia, mas eu não odeio a ela, eu estou no estágio um pouco melhor. Então, com isso, ele está no estado negativo, eu estou no estado positivo. O estado positivo anula o negativo. Eu consigo fazer alguma coisa. Então, a luz sempre atua positivamente, rumo à construção, e as trevas atuam rumo à destruição. Então, vamos ver. Esse é um texto do Humberto Roden, eu gosto muito de pegar, e ele é um filósofo, então, às vezes, a gente tem que pegar aqui, que às vezes escapa um pouco alguma coisa do que ele diz. O que ele coloca aqui? Ora, a luz sempre atua positivamente rumo à construção e as trevas atuam rumo à destruição. É certo que, no caso de um encontro mútuo entre a luz e as trevas, o positivo eliminará o negativo. Lembra que tem um trecho que fala: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a extinguirão. É um trecho do Evangelho. Então, quando eu sou positivo, filho da luz, eu posso ajudar quem for negativo, filho das trevas. Mesmo que eu não odeie o meu inimigo, não o posso ajudar, porque se eu for fraco, se eu for neutro, eu tenho que ser luz. Não adianta falar, não, ele me odeia, mas eu estou aqui na boa, eu não vou fazer nada. Eu deixo ele do mesmo jeito, eu tenho que atuar de alguma forma, eu tenho que enxergar e entregar essa luz de alguma forma. Eu tenho que neutralizar isso. Que seja através do pensamento, quando vier. Gente, usar todas as armas, é isso que Jesus pediu para a gente. Esse amor vem, se eu não consigo ainda chegar na pessoa, eu mando energias positivas, que isso a gente sabe fazer, eu rezo por ele, eu imagino luz em volta dele, eu não deixo que chegue em mim, eu não pego para mim o que não me pertence. Porque quando alguém joga alguma coisa negativa e eu aceito isso para mim, eu estou no meu ego. Eu estou o ego ali, que essa existência curta. Eu estou como eu, pessoa, como aquela pessoa falou isso de mim, como ele ousou fazer, e me ofendo. Eu não tenho que me ofender. Eu não sou essa pessoa, eu sou um espírito imortal, eu tenho que olhar as coisas de um nível um pouco mais alto. É isso que a gente tem que fazer, não pegar para mim o que não me pertence. A pessoa veio e falou um monte de coisa. Se a gente está na rua e alguém vem com um saco de lixo e te dá o lixo, você fala, esse lixo não é meu, toma de volta e vai você dar um fim nesse lixo. Mas eu pego o lixo dos outros, eu pego as ofensas, eu pego as palavras negativas, eu pego aquilo, mas eu me ofendo. Não, não me pertence, não me pertence. E se a pessoa falou algo, eu vou lá esclareço, não é isso que eu estava querendo dizer, eu procuro, sabe, o nosso papel é esse, gente, é um caminho que a gente se fia e seguia nesses espíritos iluminados que vieram antes da gente, naquelas pessoas que falam palavras lindas, mas que a gente não usa essas palavras só como uma coisa bonita, é uma coisa... Agora eu lembrei também da Maria Rosa, que era aquela a minha amiga querida, que trabalhou durante 20 anos com Edgar Armond, e que ela falava sobre essa questão da gente realmente pegar para nós o que não é nosso, sabe? Ela sempre repetia isso, da gente pegar e ficar conosco, e aquilo fica fermentando na gente, né? E a gente vai e leva aquilo por muito tempo. Eu tinha um trecho que eu queria ver com vocês aqui, bom, continuando aqui conosco, que eu até me perdi quando falei da Maria Rosa, eu lembro sempre muito dela. O que nós temos que entender é o seguinte: Deus não depende de nós para fazermos a justiça. Deus não depende da nossa exígua visão para que a justiça seja feita. E Deus não pede que alguém se torne mal para vingar de alguma coisa errada. Se eu tenho alguma coisa errada e eu vou me vingar, para eu me vingar, eu me torno mal primeiro para poder passar isso para outra pessoa. Eu fico pior que a outra pessoa. Então, nós não temos
essa pretensão que Deus queira que eu me torne mal com U para combater o mal com L. Ele não precisa da gente para isso. Isso tudo já vem com a lei da ação e da reação, vem a pessoa colhe aquilo que semeia, ele espera que nós sejamos aqueles que estejamos renovando as palavras dele de amor. Nós imaginamos que ele deu o exemplo mais forte para a gente quando ele perdoou na cruz, nos últimos momentos, pedindo perdão para aqueles homens que estavam ali julgando e martirizando a ele e falando, perdoa porque eles não sabem o que fazem, imaginando o que eles iriam viver para poder resgatar aquilo que eles tinham feito. E aí eu falei daquele trecho de Estevão perdoando também, já falando de Saulo e olhando para Saulo como o espírito imortal que ele era, não como aquela figura, aquele ego do Saulo, vingador naquele momento. E vocês devem lembrar daquela história de Joana de Cusa, que era uma das seguidoras de Jesus, que tem um trecho muito lindo dela em Humberto de Campos, eu acho que não é no Boa Nova, que ela passa uma vida, aqui nem cabe que eu já cheguei aqui nesse horário, mas a vida dela toda é uma vida de sofrimento, de força, de tudo que ela faz, e no final, já uma anciã, já velha, ela é levada para ser martirizada como cristã, ela e o filho, e ela vê o filho sofrendo ali do lado dela, e ela foi queimada viva, e tinha aqueles algozes ao lado dela que falam para ela, foi só isso que o seu carpinteiro ensinou para vocês morrerem covardemente? É isso só que vocês aprenderam com ele? E ela, já prestes a ser morta, ela falou, não, ele me ensinou também a te amar. Isso para o verdugo dela. Então, só esse amor incondicional de Saulo, por exemplo, foi o que fez, o amor, desculpa, de Estevão, foi que marcou Saulo. A gente sabe que era o espinho na carne dele ele ter decretado a morte de Estevão, porque depois ele percebeu a grandeza de Estevão. Então, Estevão jogou o Saulo, que virou Paulo, para o que ele fez, porque foi ele que levou o cristianismo para todos os lugares que não eram judeus, né, para os gentios, e ele que foi responsável pela expansão do cristianismo, ele fez isso a partir das palavras de Estevão, e provavelmente essa pessoa que estava martirizando também a Joana de Cusa também deve ter sido sentido, porque como uma pessoa prestes a morrer queimada tem coragem de dizer que ama aquele verdugo. Então, gente, eu sei que nós estamos longe, mas é para isso que nós viemos, é esse o nosso caminho. Nós abandonarmos esse nosso ego pequeno que se ofende, que fica... Outro dia eu estava comentando alguma coisa com uma companheira nossa do centro, eu falei, talvez a gente tenha que falar algumas coisas que eu tinha que falar, ela falou, mas eu não falo porque as pessoas se melindram muito. Tem vários livros e vários textos falando como o espírito é melindroso, né? Qualquer coisa fica ofendido, mas como que... Gente, vamos deixar o melindre para lá, vamos realmente deixar se sentir ofendido. É o caminho que Jesus fez, que nos mostrou, é esse, é o caminho realmente de esquecer, de perdoar e jogar luz nos outros. Tem uma coisa que a Maria Rosa falava sempre para mim, que resplandeça em mim a tua luz, para que os homens me vendo glorifiquem a Deus que está nos céus. Peçamos a luz para nós, para que nós sejamos aquelas pessoas que sejamos realmente espíritas, que a pessoa fala, não, mas ela é assim porque ela é espírita, ela perdoa, ela esquece, ela volta. E eu peguei também aqui, tem um trecho dentro desses que vocês vão ler, se quiserem, do Emmanuel, que ele fala que perdoar não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça de quem está errado e você vai deixar o erro passar. Quer dizer, eu condeno o mal com L, o mal que está sendo feito, mas não o mal, a pessoa com U que está errando naquela época, naquele momento, entendeu? Não quer dizer que eu vou deixar passar a coisa errada. Isso é caridade também, de você apontar.
que está errado. Isso eu não vou, não cabe para a gente. Eu estou aqui querendo pegar, por último, eu sei que eu fiz um apanhado, que eu peguei, eu tenho mania de pegar tanta coisa que no final nem sei direito o que eu escolho para falar, porque eu deixo para ver na hora o que vem. Mas eu queria encerrar com vocês, hoje é sexta-feira, né? E eu quero pegar um trecho de João, porque João foi aquele discípulo que é o evangelho dos iniciados, porque enquanto uns contam as histórias, contam parábolas, contam isso, João, ele coloca as palavras de Jesus ditas para os seus apóstolos num nível mais elevado. Então, o trecho é amor fraterno. Este é o meu mandamento. Vocês lembram que Jesus foi das últimas coisas que ele falou para os apóstolos. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, porque é isso que nós queremos ser, eu sempre falo no Aprendiz do Evangelho, quando a gente se torna discípulo de Jesus, a gente se põe a serviço. Então, ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos chama de amigos, e ele pede só que nós façamos o que ele nos ensinou. Então, que nós façamos com amor e com dedicação e com perseverança, sem deixar nada para trás, dizer isso não dá para fazer agora. A gente não está mais em tempo de dizer na próxima encarnação eu faço. Vamos fazer nessa. Nós estamos num momento de transição planetária. Nós estamos num momento decisivo. E se nós estamos aqui, é porque nós escolhemos estar aqui, porque nós podemos ser aqueles que fazem alguma diferença. Então, vamos nos colocar como discípulos e vamos aceitar aquilo que ele nos disse, porque nós queremos também sermos chamados de amigos. Era isso, então, queridos amigos. Vamos fazer o nosso encerramento, nos unindo em coração, em amor ao nosso Mestre, que nos guia e nos envia a sua luz permanentemente. Vamos nos sentindo abençoados, e vamos nos unir a esses mensageiros do alto que derramam sobre o nosso planeta, nesse momento tão difícil, as suas bênçãos, as suas luzes, para que possa ser minimizada essa dor tão grande, mas que nós possamos nos unir a esses que rezam, que oram, que pedem e que espalham as suas luzes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus, graças